Boa noite, gente. Que alegria estar aqui. Pela primeira vez eu prego na Calvary, no culto, né? Já estivemos juntos em outras oportunidades, no retiro, há 2 anos atrás, eu acho. E que bom, estou muito feliz de estar aqui. Vocês não fazem ideia como essa comunidade é importante para mim, para a minha vida, para a minha família, para a nossa igreja também. Como o Cacá falou, a gente desfruta de uma relação que vai além dos interesses. E isso é maravilhoso, né? A gente poder ter irmãos assim, próximo na mesma cidade, que a gente pode encontrar aí 2, 3 vezes por semana. Às vezes ultimamente a gente ficou um tempo, ele viajou, depois quando voltou, viajei, ficamos quase 2 meses sem se ver, já estava doido. Mas é muito verdadeiro isso que a gente tem, que o Cacá repartiu aqui e que eu também tô podendo falar. É muito verdadeiro essa relação que a gente tem e eu acredito que isso deve se traduzir também para as nossas comunidades, né? Aquilo que a gente vive como amigos, como irmãos, deve se traduzir sim também para as nossas comunidades. A gente tem que entender que a gente está aqui nessa cidade como um só povo, o povo de Deus. O povo que Deus escolheu para ser fiéis aqui, nesse lugar. Então, mais do que tudo, o chamado do Senhor para as nossas vidas, não tem a ver com aquilo que a gente tem que fazer, mas tem a ver com aquilo que a gente deve ser no Senhor. E a gente deve ser fiel ao Senhor, certo? Então, que alegria poder estar aqui hoje e também poder falar de um tema que eu particularmente gosto muito, né? Vocês viram aí nas redes sociais e está aqui também na projeção, que é o impacto público do culto cristão. Quando você ouvir essa frase, pense na seguinte coisa: o culto cristão, culto público, o culto da igreja, seja lá qual for a expressão que você queira falar, tem a notícia mais importante que existe para esse mundo. E que essa notícia ela é muito mais importante, deve tomar muito mais as nossas emoções, o nosso coração, do que qualquer notícia que venha sair no jornal amanhã, ou terça-feira, ou no decorrer de toda a semana. Por isso que o tema dessa reflexão hoje é o impacto público do culto. E às vezes eu acho que a gente, por causa da cultura evangélica do nosso país, a gente perdeu a sensibilidade de compreender o que é culto. E o que o culto pode gerar na nossa vida e na cidade que a gente mora, a partir daquilo que a gente vive aqui, comunga, né? A gente é reunido para ouvir, para comungar, para ser enviado. Então isso diz muita coisa sobre o aspecto da missão, que às vezes talvez a gente não consegue pensar. Talvez para muitos o culto é 2 horinhas aí semanal que a gente tem para a gente sentir o nosso coração ali remexer de um lado para o outro e depois a gente volta para a nossa vida, para a nossa casa, para viver uma vida de infidelidade, quando na verdade nós somos chamados para a fidelidade. Então pense na profundidade desse tema aqui, o impacto público do culto cristão. Quando eu falo do impacto público do culto cristão, eu não estou me referindo a uma ideia pragmática de como a gente pode estruturar a liturgia do nosso culto para a gente impactar a cidade, ou para a gente chamar a atenção do visitante que veio. Às vezes, a maioria das igrejas elas estão muito preocupadas em como formar um ambiente, uma liturgia, E quando eu falo liturgia, gente, eu sei que isso para muitos remete ao catolicismo romano, mas liturgia é toda vez que você organiza qualquer coisa. Você organizou, virou liturgia, certo? Então, se tem horário para começar, se tem horário para começar o louvor, se depois tem isso, depois tem aquilo, e isso é pré-agendado, isso é uma liturgia. A grande questão é que existem liturgias que são ruins, pobres, e existem liturgias que comunicam verdades, que nos tiram de um comodismo de viver 2 horas da nossa semana para encher a nossa cabeça, o nosso coração de nada.
de coisa que, como o autor de Eclesiastes vai falar, coisas que escorrem entre os dedos, ou seja, fumaça, coisa que não faz sentido nenhum. Então, quando a gente fala do impacto público do culto, a gente não está pensando em uma ideia pragmática de como fazer um culto, de como desenvolver uma liturgia, ideias que possam impactar as pessoas que vêm, que possam impactar as pessoas que estão assistindo, né? Ou coisa do tipo. Queria chamar a nossa atenção aqui com esse tema para o fato de que o culto que tem aí nessa frase aí, em questão, é o culto que é prescrito nas Escrituras. O culto que o próprio Deus requer. O próprio Deus, o Criador do universo, ele requer de nós culto. E esse culto, ele não é qualquer coisa. Ele nem é qualquer coisa a partir da maneira como a gente vai prestar ou entregar esse culto, mas ele também não é qualquer coisa da maneira como a gente vai organizar e estruturar esse culto. É o culto bíblico, é o culto cristão. A gente está falando do culto cristão, o impacto público do culto cristão. A palavra de Deus, ela nos diz, ela nos orienta sobre o que deve ser um culto cristão. Diversos textos da Bíblia a gente tem elementos, coisas que devem estar presentes, coisas que não, automaticamente, coisas que não devem estar presentes em um culto e que faz com que esse culto em si seja um culto bíblico. Então, as Escrituras, a palavra de Deus, nos orienta a identificar o que é um verdadeiro culto e o que é também um falso culto. É sobre isso que a gente vai refletir aqui hoje, certo? Infelizmente, gente, a nossa cultura evangélica brasileira, ela ditou a maneira como a gente deve cultuar a Deus. Ela nos disse. E ela nos disse a partir das suas próprias contribuições. E não a partir das contribuições bíblicas, orientações bíblicas a respeito do culto. Então, o culto cristão, no nosso contexto brasileiro, se tornou uma reunião de característica expressivista. O culto cristão, ele se tornou o lugar onde eu vou para me expressar. Então eu preciso me expressar e as pessoas precisam ver a minha expressão. Então o culto, ele só se torna um verdadeiro culto dentro dessa compreensão orientada pela cultura, quando eu vou e eu consigo de fato me entregar de uma forma que aí o culto ele vai ser validado a partir dessa expressão. Então a gente passa a avaliar a qualidade do culto, se ele é bom, se ele é ruim, a partir disso. A partir da minha expressão. Cara, hoje eu estava tão bem com Deus que o culto foi maravilhoso. Então, cara, hoje minha cabeça estava tão cheia de coisa que o culto foi bem ruim. Então a gente passa a validar a qualidade do culto a partir daquilo que nós sentimos. Gente, eu sinto informar, biblicamente, nós não somos aquilo que nós sentimos. Nós não somos. A gente valida a maioria das coisas na nossa vida diante daquilo que nós sentimos. Então, todas as decisões que a gente toma na vida são baseadas naquilo que nós sentimos. E isso está errado biblicamente. Porque nós não devemos ser orientados pelo que nós sentimos. Nós devemos ser orientados por aquilo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser. A maioria das coisas que nós sentimos nem sequer é aquilo que nós somos. Nem sequer é aquilo que Deus nos gerou em nós originalmente. Então a gente não pode chegar e falar assim, o culto foi bom. Por quê? Porque eu senti Deus. Eu acho muito legal quando começa o culto e fala assim, gente, esse é o momento para a gente acalmar o nosso coração. Por que acalmar o nosso coração? Porque se a gente não acalma o nosso coração, a gente vem cultuar para se expressar e para depois validar o culto a partir daquilo que nós sentimos. Então, quando a gente acalma o nosso coração, o que acontece? Deus reina. Deus reina, Deus vem e Ele dita os ritmos da adoração. É Deus que dita os ritmos da adoração.
Então, gente, infelizmente essa é uma realidade da nossa cultura evangélica. A gente passou a crer que o culto é esse ambiente. E eu não quero dizer que você não pode se expressar. Eu quero dizer que o culto não é a sua expressão. A gente se expressa porque o nosso corpo, as nossas emoções, elas são parte de um ser integral. Nós somos seres integrais. Nós não somos uma composição de partes. Deus não nos fez assim, ó, e saiu montando como um quebra-cabeça. Nós somos seres integrais, que estamos todos interligados aqui por dentro. O que o nosso coração sente dita para a cabeça. A gente costuma dizer que achar que o que a gente pensa a gente tem que levar para o coração. Mas a verdade é o contrário, é do coração para a mente. Porque é do coração que flui todas as fontes da vida. Então tudo aquilo que você pensa porque primeiramente está no seu coração. Então o culto, ele não é aquilo que está para fora, é aquilo que está de dentro. É quando o nosso coração ele passa a ser recalibrado, reconectado com as verdades do Criador. E agora a gente passa a adorar o Senhor a partir da direção que o próprio Deus dá. A partir daquilo que o próprio Deus nos orienta. Só que o significado da palavra culto é serviço. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas serviço não só no sentido de que eu estou na escala, venho aqui, pego o teclado, pego o violão, estou ali no acolhimento. Não é apenas esse serviço. O culto, ele é algo que é de dentro para fora. Então, o que você faz aqui, que a gente encara como serviço, na verdade, são expressões de serviço, que devem revelar muito bem onde que está centralizado o nosso coração. Não sei se você lembra do primeiro mandamento da lei. Qual que é o primeiro mandamento da lei? Não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus ele começa a tratar com o seu povo, a primeira coisa que ele fala é isso. Não terás outros deuses diante de mim. Deus ele chama o seu povo para habitar nele e na sua história. Quando Deus requer isso do seu povo, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo assim, eu não permito que tenha nenhum tipo de espaço entre eu e você. Anule, jogue fora todo e qualquer espaço, o intervalo que tenha entre eu e você. Porque esse intervalo que tem entre eu e você é tempo e espaço suficiente para você colocar aí ídolos. Então a gente tem que estar, na verdade, assim, colado com Deus. É muito legal quando Deus fala isso, não terás outros deuses diante de mim, porque Deus, ele está, nessa frase, ele está se revelando como o Deus, que é aquele Deus criador do universo, aquele Deus que a gente não consegue compreender, que é complexo, porque ele criou todas as coisas. E quando a gente olha para todas as coisas, a gente fala, cara, esse Deus ele é muito grande. É ou não é? Ele se revela como esse Deus, mas ao mesmo tempo ele fala, eu não quero que tenha outros deuses diante de mim. Ou seja, ele é um Deus também pessoal. É o Deus que é o Criador, sustentador do universo, mas que ao mesmo tempo é o Deus que está diante de nós, face a face. É um Deus que propõe uma relação não à distância, não uma relação de cima para baixo, assim, no sentido de que, olha, eu falo e vocês estão aí, ó. Vocês me veem daí e é isso. Não, é uma relação daquele que está diante, ele está face a face. É esse Deus que nos chama para reunir. E é diante desse Deus que o nosso culto é entregue. Há vários tipos de culto na Bíblia. Culto pessoal, culto familiar e culto público. E às vezes, o cara que ele está muito mal intencionado com a ideia de culto público, ele fala assim, não, mas o que importa é meu culto. Meu, pessoal. Eu com Deus. Geralmente a pessoa que fala isso,
desvalidando a reunião pública, é porque ela não cultua o Senhor, pessoalmente. Não cultua. Porque a igreja sou eu. Pode esperar aí o que tem aí por trás disso. Nem ele e nem ninguém. Por quê? Porque isso aqui ofende. A ideia da reunião ofende pessoas que estão sendo orientadas pela cultura a viver na individualidade. Gente, sejam bem honestos. Quem queria sair de casa hoje? Com esse friozinho. A gente precisa entender que cultuar o Senhor é perceber que Deus, esse movimento de Deus em nos atrair para o culto, é o mesmo movimento de Deus em resgatar o povo do Egito. Deus nos livra da escravidão de nós mesmos. Porque nós nos escravizamos em nós mesmos. A gente fala assim, hoje eu não vou. E o motivo nunca é o outro. O motivo é seu. E no dia que você falou, hoje eu vou, o motivo também é seu. E nunca é do outro. Então, na maioria das vezes, a gente vem na reunião, mas não vem no culto. Muitas das vezes a gente vem, mas ficou. É ou não é? Por quê? Porque a gente precisa compreender o que está por trás da reunião. A gente precisa entender que o que está por trás do culto é esse Deus que fala para o seu povo, não terás outros deuses diante de mim, nos chama, nos atrai. Gente, essa atração de Deus, assim, esse movimento de Deus nos atraindo, é igual aqueles desenhos de sentindo cheiro de comida, não tem? Quando vai ver o personagem tá andando ali, ó, sendo... Tem como ele não ir? Não tem como. Por quê? Porque está sendo atraído por algo maior. Esse é o movimento de Deus em nos atrair. Ele nos atrai, essa é a primeira grande verdade do culto. O Senhor, Ele nos atrai. Ele nos chama para Ele. E Ele nos chama para habitar nele e para habitar na sua história. Dentro da sua história. Então, o culto cristão, antes de qualquer coisa, é uma reunião de serviço onde o próprio Deus atrai o seu povo para adorá-lo. O próprio Deus atrai esse povo. Povo que ele se compromete em aliança. É esse Deus que chama esse povo para adorar, enquanto ele narra para esse povo a sua história de redenção. Então Deus ele nos atrai para adorá-lo, e quando nós estamos diante dele, ele narra para nós a sua história de redenção. E nós somos agora submetidos não mais a um rito, mas a uma história. Que a teologia chama da grande história. A maior das histórias. A história das histórias. Que é a história da redenção. Esse Deus, então, que nos chama para isso. Não para sentar numa cadeira, mas para adentrar em uma poltrona para uma viagem dentro de uma história. Uma história que é maior do que qualquer outra história. Uma história que é maior do que as nossas histórias que a gente possa vir aqui e compartilhar um com o outro. A maior história que pode existir. Então, o verdadeiro culto cristão é um culto teodramático. Quem já ouviu isso? Teodramático. É um culto que teo significa Deus, dramático de drama, história. Um verdadeiro culto, então, ele narra a história de Deus. Ah, então por que eu preciso vir no outro domingo? Porque você provavelmente esqueceu ele na sexta-feira, essa história. Então você precisa vir no próximo domingo. E as repetições que a gente é conduzido a viver, né, nessa grande história, elas são para nos formar, para um fim específico. Eu sei que a maioria de nós não gosta de repetição. Isso é do ser humano. O ser humano não gosta de coisas repetitivas. Tem uns que muito menos, são ainda mais sensíveis com isso.
O ser humano não gosta de repetição. Mas você já percebeu que você só pode aprender uma coisa depois de muita repetição? Eu olho para um teclado e falo assim, meu sonho é aprender a tocar um teclado. E eu sei que eu não vou pegar o teclado e vou, de repente, fazer que nem a irmã aqui. Ó, coisa linda. Eu vou precisar repetir, repetir, repetir. Uma vez eu estava tentando ensinar minha esposa a tocar violão. E no primeiro dia ela queria tocar uma música. Eu falei, não é assim. Você tem que repetir isso aqui, repetir. Isso aí é muito chato. Então você não vai aprender a tocar uma música. Se não repetir, não vai aprender. Mas eu tenho que vir todo domingo mesmo? É isso aí. Por quê? Porque você precisa aprender essa história. Você precisa entender que sem essa história, a sua história não é nada. Nem história você tem. Sem essa grande história que é narrada no culto. Nem história você tem. Então o culto ele é teodramático. É onde o evangelho está sendo narrado, ele está sendo cantado, ele está sendo lido e ele está sendo comido. É no culto onde a gente encena e percebe a realidade do evangelho. O evangelho, gente, precisa adentrar o espaço da reunião do nosso culto e tomar até esses microfones aqui, esses pedestal aqui, ó. Precisa estar cheio do evangelho, tudo isso aqui, ó. Por quê? Porque o culto é a história do evangelho. É sobre a história do evangelho. Por isso que a gente está falando, por isso que eu estou falando aqui. O evangelho é narrado, ele é cantado, nós cantamos o evangelho aqui. Por isso que o culto não é um lugar para a gente se expressar. É um lugar para a gente cantar sobre a maior de todas as expressões do mundo, que é Cristo pendurado na cruz e trazendo salvação para nós. Essa é a única expressão válida. Cristo pendurado diante do mundo. Por que ele ficou alto? Para que o mundo visse a sua vergonha. Vergonha que foi transformada em glória. Então quando a gente vem, a gente canta sobre o evangelho. A gente ouve sobre o evangelho. A gente narra a história do evangelho. A gente lê as escrituras, que é a história do evangelho. E a gente come também. Gente, igreja também é lugar de comer. Olha o que o apóstolo Paulo disse em Atos capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Quando, gente? No primeiro dia da semana. Olha o que Paulo está nos dizendo aqui. A reunião pública do povo de Deus tem um dia específico. Toda vez que você ouvir alguém falando assim, isso é coisa de Constantino. Essa história que a igreja... Por que a igreja reúne no domingo? Gente, eu acho que a gente não deveria fazer essa pergunta, não. Se a gente conhece a história do evangelho, eu acho que, na moral, a gente não deveria fazer essa pergunta. Por que? Nossa, é interessante. Por que no domingo? Por que não é no sábado? Por que não é na terça-feira? Por que não é na quarta-feira? E aí, as pessoas que essa mensagem ofende, vão falar que isso daí foi na história da igreja. Constantino estabeleceu isso, foi o império que estabeleceu isso aí. Quando a igreja se aliou com o império, aí o império disse qual era o dia que a igreja deveria reunir. Olha o que a gente está lendo aqui. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Então, o culto público, solene, a gente precisa entender que essa reunião aqui é uma reunião solene. Precisa ter ordem, precisa ter reverência. Sabe por quê? Porque nós não estamos diante de qualquer notícia. Nós estamos diante da maior história da humanidade. É solene, é uma reunião solene. O apóstolo Paulo está dizendo que é nesse dia que a gente reúne e parte o pão. Então tem um dia específico e esse dia é o primeiro dia da semana, segundo o apóstolo Paulo. Infelizmente, a gente cresceu achando que o culto é o lugar onde eu vou entregar o resto da minha semana. É ou não é? Você passou a semana toda, cara, sabadão ali,
domingo você vem na igreja, é tanto que a gente chega, na maioria das vezes no culto, cansado. E tudo que a gente quer expressar para o outro é quem está mega cansado. E aí entra o egocentrismo. A gente é egocêntrico até no cansaço. Porque aí a gente quer provar para o outro que o nosso cansaço é maior do que o do outro. E que tem mais motivos de você ficar em casa do que o outro. Por quê? Porque o seu cansaço, ele é superior ao do outro. Você, quantos dias você trabalhou? Eu trabalhei 3. Trabalhei foi 5. E daí? É ou não é? Então, além da gente vir para se expressar, a gente vem e expressa o quê? O nosso cansaço. Então, a partir dessa ótica, a gente vem sempre ao culto para mostrar que nós nos cansamos na semana. Que a nossa semana ela foi cansativa. O texto bíblico diz que a reunião do povo de Deus é no primeiro dia da semana. Isso muda tudo. Não é no último. A gente não vem para entregar o nosso cansaço. Porque nós não estamos finalizando a nossa semana. É o primeiro dia da semana. A gente se cansa porque a gente não sabe adorar. Por isso que nós nos cansamos. Porque nós não entendemos esse Deus que nos chama para adorar. Gente, Deus nos chama para adorar. Então Ele está nos chamando para onde? Para Ele. Tem como a gente se cansar em Deus? Fala aí. Pense sobre isso. Então a gente se cansa por causa disso. Porque a gente não sabe adorar. Gente, o cansaço ele é resultado dos nossos esforços empenhados. A gente se cansa porque a gente se empenha para se cansar, no final das contas. Tem a ver com os esforços que a gente faz. A gente empenha esforço em tudo. Tudo que a gente quer, a gente se esforça. Então a gente chega no culto cansado, por quê? Porque a gente trabalhou demais, a gente se empenhou demais, a gente se esforçou demais. O cansaço é resultado disso. No Senhor, que é esse Deus que nos chama para si, o nosso fardo ele é trocado. Tem fardo, mas é trocado. É leve. Não sei se você sabe disso, mas a palavra domingo tem origem no latim e significa literalmente, gente, dia do Senhor. Literalmente, domingo significa dia do Senhor. Então, quando vocês ouvem a gente falando, eu sei que o Cacá fala muito aqui, a gente fala também na nossa igreja, que domingo é o dia do Senhor, isso não é uma ideia qualquer. É o significado da própria palavra. Domingo, literalmente, significa dia do Senhor. Então, não é por acaso que o povo de Deus é reunido por Deus nesse dia, que é o primeiro dia da semana. Gente, o domingo é o dia do descanso. Quem acredita nisso? Em Cristo, que é o nosso Shabá, é o nosso sábado, nós encontramos descanso agora. E esse descanso não tem a ver com a gente ficar com as pernas para o ar. Tem a ver com um cansaço que a gente adquiriu se esforçando pela salvação. Então, o domingo é o dia do Senhor porque Deus ele nos relembra de que o nosso cansaço tem a ver com o nosso empenho em tentar chamar a atenção de Deus para que Deus possa me salvar. Então Deus pega e fala assim, você está se cansando à toa, vou só te falar isso. Por quê? Porque todos os seus esforços, todo o seu empenho para buscar a sua própria salvação, para buscar o favor de Deus, só vai gerar para você cansaço. Cansaço. Então a gente chega no nosso domingo, e às vezes por que a gente não vem no culto no domingo? Porque a gente fala que é o dia para a gente descansar. Por quê? Porque a gente se cansou porque a gente não sabe adorar. Então a gente entra num ciclo que a culpa é toda nossa.
Exatamente nossa. Se a gente não sabe adorar, a gente se cansa. Quando chega no domingo, a gente quer descansar do nosso cansaço que foi produzido pela falta de sabedoria e entendimento da adoração. E aí a gente vai, e aí a gente vai. E aí, gente, é muito melhor ficar em casa, de fato. Quando o nosso coração quer corresponder a nós mesmos, a melhor coisa que tem é ficar em casa. Quando nós queremos agradar a nós mesmos, a melhor coisa que tem para se fazer no domingo é ficar em casa, assistindo qualquer coisa, num friozinho desse bem enrolado e tudo mais. Mas quando a gente compreende que nós estamos sendo atraídos por esse Deus, no primeiro dia da semana, como o apóstolo Paulo falou, para partir o pão, então ele fala de um dia específico, ele fala de uma finalidade que o culto traz, a reunião semanal, as coisas elas mudam. Então não é por acaso. Não é por acaso. O domingo é o dia do descanso, mas não o descanso do nosso cansaço. O domingo nós somos relembrados por Deus que todos os nossos esforços em busca da salvação só nos geraram cansaço. O descanso verdadeiro só é possível pelos méritos de Cristo. Só é possível por causa disso. É no primeiro dia da semana, então, que a gente é reunido a fim de partir o pão. Gente, só há partir do pão quando há pregação do Evangelho. Por isso que eu disse, o culto é teodramático, é a história de Deus sendo narrada. É o Evangelho que está sendo lido, que está sendo encarnado, que está sendo comido, que está sendo cantado. E que os frutos disso estão sendo vividos em comunidade. Porque até as amizades que a gente pode fazer no reino de Deus só é possível pelo poder do Evangelho. Porque senão é interesse. E uma hora acaba, porque o interesse às vezes morre. Então, quando Cristo morreu na cruz por nós, ele morreu para nos tornar irmãos. Tem como você deixar de ser irmão do seu irmão? Nem morrendo. Porque morrendo, se você for crente, você vai para o céu, e seu irmão também, e lá vocês vão ser irmãos. Isso só é possível por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. As relações que a gente constrói na comunidade de fé só são possíveis por causa da profundidade do Evangelho. Por isso que o tesouro da igreja é o Evangelho. O maior tesouro que uma igreja pode ter é o Evangelho. Porque é o Evangelho que gera vida em nós, nos dá certeza de salvação, nos torna amigos de Deus e amigos uns dos outros. Amigos de verdade. Amigo que está pronto para dar a vida pelo outro. Responda para você mesmo. Você teria coragem de dar a vida pelo seu irmão que está do seu lado? Entregar a sua vida assim, sem... Não é tipo assim, não, peraí, deixa eu pensar aqui. Não, é assim, opa, vamos lá. Você teria? Se você pensar muito sobre isso, é porque não é o Evangelho que está direcionando a sua relação com ele. São os interesses. Porque no Evangelho, eu acho muito legal, Jesus quando foi falar com os discípulos ali já nos últimos tempos ali antes de ser crucificado, Jesus estava apontando que ia para a cruz. Os discípulos, não, deixa eu ir também. Não, o lugar que eu vou, vocês não podem ir. Jesus falou. Como assim não posso ir? Imagina o Pedrão lá, né? Naquele naipe. Como assim não posso ir? Revoltadão. Pega logo a faca aqui. Como assim não posso ir? Não, você não pode ir. Vocês têm que ficar aí. E eu vou dar uma missão para vocês. Enquanto eu vou, vocês vão ter que aprender a amar. Aí imagina os discípulos assim, pensando nos mandamentos, né? Pô, eu já sei, amar a Deus e tal. E o próximo como a mim mesmo. Jesus falou, é? Não é bem por aí não. Deixa eu te mostrar aqui um negócio. Eu quero que vocês amem no amor que eu tenho. Você sabe que amor é esse? O amor que está indo para a cruz. Por isso que Jesus falou, o lugar que eu vou, vocês não estão prontos para ir ainda.
Vocês têm que pensar um pouco mais e entender um pouco mais. Porque esse lugar que eu estou indo, vocês não vão. Então qual que é o tipo de amor que Jesus quer que nós tenhamos uns pelos outros? O amor do mandamento, que é amar como a si mesmo? Não. Amar no amor de Cristo. Então ele dá o modelo do amor. Então a gente fala assim, mas eu amo meu irmão, mas em qual modelo? Quem que guia aí esse tipo de amor? Quem que guia? Entende como nós somos formados dentro dessa reunião aqui, gente? Eu acho que... eu me lembro quando eu era criança e... Cara, tinha programação quase que todo dia, não era nas igrejas? Eu lembro disso. E eu lembro que a gente ia. Mas você era uma criança, não tinha ocupação. Mas minha mãe ia. E minha mãe tinha ocupação. E ia. E hoje tem uma reunião na semana e as pessoas não vão. Você já parou para pensar sobre isso? Aí depois a gente está num país que é 80% evangélico, cristão, e é um país que é isso aí. Por quê? Porque a gente acha que vir aqui é bater ponto num rito. A gente não compreende que a gente está sendo formado aqui para uma finalidade específica. Só há uma razão da gente não ser formado aqui para agir em missão no mundo. Se não tiver o evangelho centrado aqui nesse culto. Se não tiver o evangelho presente no culto, aí pode esperar que é isso aí mesmo. Não tem nada que a gente possa contribuir. Por isso que você deveria fazer uma pergunta. O que um culto tem que nenhuma estrutura no mundo tem? De impacto. Por que o culto é mais importante do que qualquer outra reunião aí que possa estar acontecendo agora na cidade? Por que a gente está falando que esse culto ele traz um impacto para a sociedade? Traz um impacto para a cidade, um culto. Um lugar que a gente vem e canta e que a gente está até com a porta fechada. Como assim? Por causa da profundidade do evangelho que permeia dentro desse ambiente, atinge os nossos corações e nos capacita e nos orienta para viver fiel a essa mensagem no mundo que a gente vive. Eu não preciso então ir no culto. É só assistir ali no YouTube, ou então eu pego um livro sobre o evangelho, ou então leio ali o evangelho de João, o evangelho de Mateus, e pronto. Não é bem assim. Olha o que Atos 2,42 fala. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a realidade da igreja primitiva. A igreja que foi afetada pela pregação do evangelho. Você já viu o discurso de Pedro, lá em Atos 2? O que ele estava falando ali, gente? Destrinchou a mensagem do evangelho. Pregou o evangelho. Sabe o que aconteceu depois? 3.000 pessoas ouviram aquela mensagem e corresponderam em fé. E agora essas pessoas elas são colocadas dentro de uma realidade de uma igreja local. Para agora elas desenvolverem a fé delas por meio do evangelho. Então, qual que era a realidade da igreja primitiva? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o que gera comunhão? Perseverar na doutrina. Perseverar na doutrina gera comunhão. A gente precisa ser uma igreja mais da comunhão. Então, pregue mais o evangelho. Viva mais o evangelho. Cante mais o evangelho. Leia mais o evangelho. Coma do evangelho. Reparta do evangelho. Aí pronto. Aí a gente vai ter uma igreja forte na comunhão. Isso é tão engraçado, gente, porque a gente fala que comunhão é relação. Biblicamente, comunhão é ceia. É partir do pão. Ou seja, consegue perceber a profundidade? Eu só posso ser um com meu irmão se eu repartir com ele.
do corpo de Cristo. E eu como e ele come também. Olha a profundidade. Aí a gente vai parar de querer ter relações superficiais. Gente, eu vou dizer uma coisa. Se você não estiver disposto a morrer, dar sua vida pelo seu irmão que está aí do seu lado, não chame nem ele de irmão. Porque o evangelho não cativou o seu coração ainda. Não cativou. Então você não precisa de menos culto, você precisa de mais culto. Ah, não sei, minha vida espiritual está meio bagunçada aí. 3 meses eu vim na igreja. 3. 1, 2, 3. E eu não estou falando vir no rito. Mas é vir nesse ambiente de formação. Do caráter cristão. Onde o evangelho está sendo impresso no nosso coração. O que o salmista falou? Guardei a tua palavra onde? No coração, para não pecar contra ti. É isso que o evangelho faz em nós. O culto que é teodramático está narrando a história de Deus. A história de Deus é o evangelho. John Piper, quando perguntaram para ele o que é o evangelho, ele fala, Deus é o evangelho. Por quê? Porque o evangelho são todos os atos e os movimentos de Deus na história. Tudo que Deus faz, é evangelho. E no culto, nós estamos sendo mergulhados dentro dessa história. A história do evangelho. Perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que gera comunhão, então? Perseverar na doutrina. Partir o pão é tocar a realidade presente do evangelho. Às vezes parece, né? O evangelho parece meio, não sei, eu preciso tocar. A gente é muito disso, né? Meio Tomé assim. Preciso tocar para ter certeza das coisas. Precisa tocar? Então pega um pedaço de pão e um copo de suco na reunião pública do dia do Senhor. Que você vai tocar o evangelho. E você não vai só tocar, você vai comer, vai engolir. E sabe o que é mais interessante, gente? Você já parou para pensar que o pão e o suco que você come e toma da ceia não tem a ver com seus movimentos de fome de ir até a comida, mas tem a ver com os movimentos de Deus de te alimentar. Todas as vezes que você pegar ali o sacramento, o pão e o suco, não pense que é sobre você aquilo ali. E mais, nunca rejeite o sacramento. Ah, não, porque eu estou mal com Deus. O sacramento não é sobre você. Ah, eu não vou ceiar porque eu passei a minha semana em pecado. O sacramento não é sobre os seus atos, mas sobre os atos de Cristo. Então aí é que você precisa do sacramento. Porque Calvino diz que é remédio. Se é remédio, é para mim, é para você. Nós chegamos aqui como enfermos. Gente, aqui é a reunião dos enfermos. Tá todo mundo doente aí, é isso aí. Lá na igreja é só TDAH, autista, um monte de coisa. Depressivo. E aí quando a gente está nas reuniões, parece reunião do CAPS. E é só reunião de membresia, reunião... a galera junto. E a gente fala, é isso aí, gente, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Um monte de enfermo sentado à mesa. E dependendo daquele que pode nos dar o remédio e curar as nossas enfermidades. Já parou para pensar? Então, partir o pão é tocar a realidade presente do evangelho. Sabe por quê? Porque o culto não é um rito pragmático. Não é. Gente, quem faz rito pragmático é pagão. A gente não é pagão. Nós somos cristãos. Quem faz rito pragmático é quem adora um Deus que nem presente está. Sabe por que a fé cristã ela é a fé mais convincente? Porque é a única que tem o seu foco presente, vivo. Vivo.
A ressurreição, a gente deveria pensar muito mais sobre o domingo. Quando a gente lembra que o domingo é o dia que o Espírito Santo livrou Jesus da morte, trouxe a vida. O dia da ressurreição é o dia muito importante dessa história de Deus, essa história do Evangelho. Por quê? Porque nós só podemos crer no Evangelho por causa que Jesus ressuscitou. E é por isso que a gente deve cultuar. É nesse dia que a gente cultua. Por quê? Porque é real a nossa fé. É real. No credo apostólico, tem uma hora que fala: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. O que isso significa? Jesus morreu, de fato, na mão de homens. Ou seja, é um fato histórico, comprovado, é real. E ressuscitou, um fato real. Então, o culto não é um lugar para a gente vir se expressar. E muito menos vir porque estamos cansados, demonstrar o nosso cansaço. Porque esse cansaço ele é fruto dos nossos próprios esforços. A gente não vem para um rito pragmático, porque a gente não é pagão. O nosso Deus está vivo. O nosso Redentor está vivo. E cultuar a Deus é mergulhar na sua história. Vamos pensar em algumas características de um verdadeiro culto bíblico. Características de um verdadeiro culto bíblico. Deus nos reúne no dia da semana em que relembramos a ressurreição. O culto tem um dia específico, porque é o dia que nós relembramos a ressurreição. Então, o culto de fato, como foi falado aqui, é uma celebração. Assim como a ceia, por exemplo, não é um rito de velório, gente. Já percebeu que na maioria das vezes nos cultos, na hora da ceia, parece que é um velório, parece que a gente está diante de um morto. Não, a gente não está diante de um morto. A gente está diante do Cristo ressurreto. Da realidade do Cristo ressurreto. Entende? Então, tem um dia. E esse culto, que é os próprios movimentos de Deus em nos reunir, tem característica pedagógica, imaginativa e formativa. Então, as características do culto: ele é pedagógico, ele é imaginativo, ele é formativo. Ele é pedagógico porque nós somos imersos no drama da redenção. Ou seja, nós somos instruídos sobre a verdade do Evangelho. Então, ele é pedagógico, o culto, certo? O culto que tem o Evangelho centrado. Ele é pedagógico. Ele é imaginativo, porque a gente precisa treinar a nossa imaginação para compreender esse drama, certo? E ele é formativo, porque ele nos envia para uma ação cristã no mundo. Então, quando a gente fala de imaginação, por exemplo, a igreja cristã, nos últimos tempos, ela perdeu muito do seu aspecto imaginativo. Por quê? Porque o espaço de culto não transmite mais o drama da redenção. As igrejas modernas, você entra, você não consegue nem ver as pessoas direito. É uma caixa preta. Nada, não é... A gente já venceu isso, né, gente? Parede pode ser de qualquer cor. A questão não é a cor da parede. A questão é que não comunica mais as verdades do Evangelho. Então o ambiente não é mais um ambiente pedagógico, imaginativo e formativo. Não é. Quando a gente adentra ao espaço de culto, a gente precisa ser lembrado de onde a gente está. Nisso, as igrejas históricas nos ensinam muito mais. Nos ensinam muito mais. Não sei se você já percebeu, mas a igreja católica, geralmente quando você vai entrar tem uma escada. Tem ou não tem? Para você entrar. Por que tem uma escada? Você precisa entender que você está subindo. E que você está entrando em algo que é superior a você. Que narra, é um ambiente que transmite algo que é superior a você. Deus está te chamando para a reunião e você precisa entrar aqui se submetendo a esse Deus. Na nossa igreja, na nossa liturgia, o primeiro ato é a chamada adoração. Acho que vocês fazem aqui, né? Deus nos chama para adorar. O segundo ato é o quê?
contrição. Por que contrição? Porque quando nós estamos diante desse Deus que é santo, automaticamente a gente sabe quem a gente é. Então quando a gente está diante de Deus, a gente vê a sua santidade, a gente fala, cara, eu sou um pecador. Eu não mereço essa relação com esse Deus tão grandioso, tão santo, eu sou pecador. Então isso já nos leva a um quebrantamento, a um constrangimento. E a gente tem que agora se arrepender dos nossos pecados. E depois, logo em seguida, a gente tem a certeza de que somos perdoados. Gente, isso não é um rito vazio, isso está nos formando. Você precisa imaginar o que está acontecendo. O culto também ele é dinâmico. Por quê? Porque Deus nos chama, a gente responde a Ele, Ele vem, nos alimenta pela Sua palavra, nos alimenta pelo sacramento, a gente ora, ou seja, a gente vai até Ele, depois nós somos enviados. Percebe a dinâmica que tem no culto? Ou seja, o culto teodramático é um culto onde Deus está se relacionando conosco. Ele não está só ditando um caminho. Ele está dando espaço para que a gente agora responda a Ele. Então ele vem, revela a sua santidade. Aí o que a gente faz? Reconhece que somos pecadores. E vamos até Ele agora, em arrependimento. Então percebe como o culto tem que ser pedagógico, imaginativo e formativo. Os ambientes das nossas igrejas deveriam nos relembrar dessa história, de alguma forma. Uma cruz no centro do púlpito de uma igreja cristã é muito importante. Porque nós temos uma fé cheia de símbolos. E símbolos, infelizmente, a gente pegou os símbolos e jogou na lata do lixo. Porque a gente achou que tudo isso era rito. Sem que a gente compreendesse o teor pedagógico e formativo disso. Quando nós vemos uma cruz no púlpito central, nós estamos lembrando que essa igreja aqui, que tem uma cruz aqui, ela está cativa à mensagem da cruz. Ela precisa estar cativa à mensagem da cruz. Então vocês que estão aí olhando para cá, vocês estão olhando para onde? Para a cruz. Os nossos olhares devem estar focados aonde? Na cruz de Cristo. Ou seja, no Evangelho. Então o culto é pedagógico, imaginativo e formativo. É pedagógico porque nós somos imersos no drama da redenção. É imaginativo porque a gente precisa treinar a nossa imaginação para compreender esse drama. E é formativo porque ele nos envia, ele nos forma para uma ação de fidelidade para que a gente viva em missão no mundo. O culto, então, é a maior e melhor escola missionária. James Smith diz que o culto público é o centro do discipulado. Porque é aqui que a gente é formado discípulos. Para que a gente viva agora em missão no mundo. Você consegue entender isso? É no culto. Não é na reunião rito. É no culto pedagógico, formativo, teodramático. Que nós somos formados para viver em missão nesse mundo que carece da mensagem da cruz. Então ele é formativo. O culto público começa porque Deus nos reúne e termina porque Deus nos espalha. O culto começa porque Deus nos atrai para si e termina porque Ele nos envia para viver agora em missão nesse mundo que nós habitamos e que o Senhor nos colocou como mordomos. Nós devemos administrar esse mundo, cuidar desse mundo. E a gente só pode cuidar desse mundo a partir da compreensão do Evangelho. E o culto é dinâmico, como eu falei. Porque Deus vem até nós e nós respondemos a Ele. Outro ponto, que foi a finalidade da reunião que Paulo citou lá no versículo que a gente leu do capítulo 20 de Atos. Que na casa do Senhor tem uma mesa de alimentação. O culto tem uma mesa de alimentação, porque é a casa de Deus. O culto é na casa de Deus. Deus nos chama para a sua casa. E isso a gente tem que... Por que eu falei que o culto tem que ser imaginativo? Porque senão a gente é literal demais. E a gente fala, não, mas a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então isso aqui não é a igreja. Isso aqui é só um espaço. A igreja somos nós. Gente, eu sei. A gente já
também venceu isso, ou não? Acho que a gente já venceu isso também. Mas imagine que esse lugar onde hospeda as nossas famílias, nos hospeda semanalmente, é a casa de Deus onde Ele nos chama para habitar. E quando Ele nos chama para habitar, Ele coloca uma mesa de alimentação. Deus nos alimenta por meio do seu santo evangelho e nos alimenta por meio do sacramento. O que a gente viu na realidade da igreja primitiva? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, o culto tem que ter pregação do evangelho e tem que ter vida do evangelho. Tudo flui do evangelho. Por isso que o evangelho é o centro do culto. Porque tudo flui, tudo é o evangelho, gente, no culto. Tudo. As crianças lá embaixo é o evangelho. O que a gente está fazendo aqui, cantando, tocando, falando, olhando para o irmão do lado, tudo isso flui do evangelho que está sendo pregado. Persevera na doutrina, ou seja, persevera na mensagem do evangelho. A mensagem que Pedro acabou de pregar quando o texto fala isso. Acabou de pregar, impactou um monte de gente, de vários lugares. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, ou seja, a comunhão é fruto da doutrina, e não o contrário. A gente não se relaciona para fortalecer a nossa ideia do evangelho. Não, o evangelho guia e orienta as nossas relações. A comunhão, no partir do pão, que é o sacramento, e nas orações. O evangelho é o orientador do culto. E ele nos forma para que a gente possa sair daqui, hoje, e no próximo domingo, e nos próximos, repetidamente, porque isso nos forma. A repetição nos forma. Por quê? Porque está nos treinando para a gente viver em missão, em fidelidade a esse Deus. Por isso que o culto cristão impacta o mundo. Não porque o que a gente vai fazer aqui vai chamar a atenção das pessoas. Não é porque a gente vai colocar uma banda boa aqui, cara, os vizinhos vão querer vir e tudo mais. Você já parou para pensar que, biblicamente, não existe culto evangelístico? Nossa! O culto é um serviço de adoração a Deus. O evangelismo é agora o que a gente compreende dessa vivência que a gente vive agora na vida. E depois que a gente vive isso na vida, a gente traz o irmão para adorar o Senhor. E não para se converter no culto. A gente traz o irmão, a pessoa que a gente se relacionou na semana, agora para ele compreender essa dinâmica aqui. Para que ele possa também ser formado para ir também. Por isso que o culto é o centro do discipulado. Porque aqui nós somos formados como discípulos. E depois que Deus nos reúne, Ele nos envia com a sua shalom. É muito legal porque nós somos enviados com a paz de Deus. A gente é enviado para um mundo caótico, mas nós somos enviados por Deus e pela sua paz, com a sua paz. Para que nós possamos retornar na próxima semana e sermos relembrados mais uma vez da nossa pecaminosidade, da nossa finitude e da grandeza desse Deus, que poderia muito bem não estar nem aí para a gente. Seria justo se ele não estivesse nem aí para a gente. Mas é um Deus pessoal, que se interessa pela sua criatura, que se relaciona, que busca um relacionamento com a sua criatura, para revelar aquilo que Ele é, e porque a partir disso nós possamos revelar aquilo que Ele é. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem porque nós representamos Ele aqui. Nós representamos. Então nós somos agentes do Evangelho. Agentes do Evangelho. O culto deve nos levar para a cidade. A gente precisa acabar com essa ideia de que o culto, a igreja, nos tira da cidade. A maioria das pessoas pensam isso. A igreja me privou da cidade, da vida
na cidade. Não, a igreja, o culto nos envia, nos capacita, nos treina para a gente viver na cidade. No próximo domingo a gente vai falar sobre isso aqui. Sobre a teologia da cidade. Sobre como isso aqui que a gente está vivendo hoje nos capacita. Não para a gente viver a semana toda, ai, foi tão legal aquela música que o Rodrigo cantou. Nossa, que maravilha, fiquei tão emocionado. Não é para isso. Entende? Entende que nós estamos sendo enviados agora para o campo missionário da vida? Mas nós estamos sendo enviados com uma certeza de que nós temos um Deus que é Pai e eternamente Pai, que nos envia com a sua shalom. E outra, nós somos enviados com a certeza de que nós temos um lugar para retornar. O ambiente da comunhão, o ambiente onde nós partimos o pão e nós estamos pedagogicamente sendo nutridos pela verdade do Evangelho. Que a gente saia daqui hoje entendendo isso. Amém? Vocês estão tristes? Então não. Vamos orar então, gente. Deus, obrigado, Pai, por nos reunir aqui nessa noite. Obrigado por manifestar aquilo que o Senhor é. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça. Graça que nós não conseguimos compreender, explicar, que é complexa, Pai, para a nossa cabeça tão pequena, nossa mente tão finita. Deus, eu te peço que o Senhor nos ensine a compreender a importância de estarmos reunidos aqui como teu povo, Pai. Povo que o Senhor, de maneira voluntária, se aliançou. De maneira fiel. Uma aliança que não depende dos nossos esforços, não depende das nossas respostas, mas é uma aliança fiel. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos adoradores de fato. Adoradores como o próprio Jesus falou, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que adoram quando não tem a música. Aqueles que adoram quando não tem a programação. Mas entendendo que estão sendo forjados e formados para algo que é maior que as suas próprias vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te peço, Deus, que nós sejamos fiéis, Pai, nessa semana. Fiéis ao Evangelho, fiéis ao Senhor. Que nós não tenhamos outros deuses diante do Senhor. Que nós não tenhamos. Que nós sejamos fiéis, Pai, às nossas famílias, aos nossos amigos. Que nós tenhamos uma vida de compromisso, Pai, e aliança.